Vamos falar da Ponte Preta. Antônio Lupi está chegando aqui na tela da Band. Está aqui o noivo. Na tela da Band, informações às quentinhas da macaca. Diz aí, Lupi. Tudo bem, Batista? Mais uma vez um abraço a você, a todos que acompanham os donos da bola. E a Ponte Preta encerrou a sua preparação em Campinas para o duelo contra o Remo. Domingo, 4 horas da tarde, lá no Baenão, em Belém do Pará. O técnico Gilson Kleina tem a possibilidade de repetir a mesma escalação que entrou em campo contra o Náutico, mas também existe a possibilidade de algumas mudanças, principalmente no lado direito do campo e também no meio-campo, com a possibilidade de entrar um meia na vaga de um dos 3 volantes que foram utilizados no duelo contra o Timbu. E antes da viagem para Belém do Pará, no último treino em Campinas, quem conversou com a imprensa foi Ivan Quaresma, um dos principais líderes do elenco da Ponte e que desde 2018 é o titular com a camisa 1 da Ponte Preta. Ele fala sobre o duelo contra o Remo lá no Baenão, no norte do Brasil. A gente tem aí 8 decisões pela frente, o grupo está fechado como se fosse cada jogo agora uma final, uma decisão de campeonato. Então, pensar jogo a jogo, passo a passo. Nosso jogo mais difícil agora é o Remo, então a gente vai lá com toda a força que é possível, buscar apoio de todo mundo, de todos que nos querem nos ajudar, para fazer um bom resultado e assim em diante pensar nos próximos jogos. Um detalhe, a última vez que a Ponte jogou em Belém do Pará, Ivan Quaresma estava no gol, foi em 2018. E a Ponte Preta conquistou um ótimo resultado, só que jogando contra o Paysandu, venceu por 4-0. O que isso significa? Absolutamente nada, até porque a Ponte precisa vencer o Remo para conquistar os 3 pontos e sair da parte de baixo da tabela. Ivan falou sobre decisões. A Ponte tem 8 jogos pela frente e 4 são confrontos diretos. Além do Remo, a Ponte, na rodada que vem, tem o Vitória no Moisés Lucarelli e também enfrenta Confiança e Londrina fora de casa. São jogos importantes e que a Ponte precisa pontuar. Os outros 4 jogos que a Ponte tem pela frente contra equipes que brigam na parte de cima da tabela. Tem CRB, tem Botafogo, tem Goiás e também tem o líder Coritiba. Só a respeito do time, o Gilson ainda tem mais uma atividade amanhã. A dúvida na lateral direita se vai o Kevin ou o Felipe Albuquerque e se ele vai tirar um dos 3 volantes para acrescentar um meia. E qual seria esse meia? Provavelmente o Matheus Anjos, que entrou bem contra a equipe do Náutico na última rodada, só que tem um detalhe que o Matheus Anjos fez aí alguns minutos depois de 6 meses sem atuar. Então o Gilson tem essas dúvidas, amanhã tem mais o último treinamento já em Belém do Pará e por isso a escalação da Ponte ainda é um ponto de interrogação, Batistão. Aqui com a nossa enquete, vamos perguntar para você que é Ponte Pretano o resultado do jogo de domingo, 4 da tarde, transmissão pela Rádio Bandeirantes, estarei no comando. Hashtag Remo, hashtag Ponte, hashtag empate 971021493 ou então o QR Code ali na tela, só colocar a câmera do seu celular, vem direto aqui para o nosso palpitômetro. Olha, nas imagens aqui, estava vendo ali, né? O Cabeludo não está hoje aqui, mas o que aquelas 2 bolas estão fazendo penduradas ali na trave? Olha lá. Eu nunca tinha visto isso. O Betão, que é o treinador de goleiros da Ponte, que assiste esse programa, poderia informar. Eu não estou querendo que ele revele o segredo dele, pode ser que seja um segredo do treinador de goleiros. Mas como a imagem está aparecendo aqui, eu nunca vi um negócio desse tipo. Olha lá. O goleiro vai lá e coloca a mão, né? Ele bate a mão, olha lá, bate a mão naquela bola que está pendurada e vem e faz a defesa. O que será que significa isso aí, hein? Por que tem esse treino? Isso aí é treinamento de reflexo? Você que foi goleiro, hein, CH? Eu fui goleiro não, Batista. É o seguinte, seja o que for, não tenho a mínima ideia. Funciona, viu? Sabe por quê? Todo goleiro que entra na Ponte treinado pelo Carlão joga pra caramba. Reserva titular. Betão. O Betão, né? Betão. Funciona, Batista. O que é, eu não tenho a mínima ideia. Eu acho que é a hora que ele fala pro Betão, o Betão que tá chutando. Ele fala pro Betão assim, ó,
Então nós vamos combinar assim, aliás, o Betão que combina com ele. A hora que você bater a mão, eu já vou chutar, você tem que voltar rápido. O start, o botãozinho de liga e desliga para eu bater na bola, é a hora que você bate lá. Para mim tem uma utilidade muito grande isso daí, similar àquela do atleta ficar deitado atrás da barreira. É igualzinho. Vamos lá, Júlio Nascimento, informações do adversário da Macaca e também a sua expectativa para o jogo. Pois é, né? O Remo Batistão buscando a matemática dos 45 pontos também, né? Apostando muito nessa campanha como mandante dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Expectativa, inclusive, também pela previsão do tempo. Talvez chova no horário do jogo lá no Baianão. Isso pode deixar o gramado mais pesado, então pode ser também um empecilho aí para a prática do futebol dos dois times. E é praticamente força máxima aí do time do Felipe Conceição, né? Duas equipes que estão numa situação ainda perigosa dentro do campeonato, os dois times tentando a vitória para continuar se afastando da zona de rebaixamento. Lembrando que a Ponte pode abrir uma vantagem considerável antes de um jogo muito quente, que será na próxima semana contra o Vitória dentro de casa. Vamos lá, Tigrão, você trabalha com qual a expectativa de pontos para esse jogo? De 1 a 3. De 1 a 3. De 1 a 3, porque... A Ponte não perde, então. Não, a Ponte não pode perder esse jogo sob pena de já entrar num... Ah, mas vai ficar 2 ainda do Londrina, mas vem o Vitória aí, né? Tem que somar. Bom, são os 3 pontos. É difícil, é complicado, o time não está definido. O Remo tem 38 ameaçado, mas muito menos do que a Ponte. E a Ponte ganhando vai a 37. Quanto ao time... Se ele jogou com 3 volantes em casa, ele vai tirar um volante agora? Contra o Náutico foi assim. Ele vai tirar um fora agora para vir com meia sem ritmo, Fecim sem ritmo, né? O Camilo fora até de cogitação. E esse menino que veio lá do Atlético, lá, como é que é o nome dele aí? Matheus Anjos. O Mateuzinho Anjos, que aliás aqui de Campinas é bom jogador. 6 meses sem jogar, está com 15 minutos de minutagem nos últimos 6 meses. Eu acho que ele vai de 3 volantes de novo, não vai inventar moda não. E aí, CH? Eu também acho. Ele vai mudar só talvez o Albuquerque na lateral direita. O resto, ele vai manter o mesmo time e eu acho que ele está correto. Agora, a Ponte não pode jogar contra o Remo para empatar. Ela tem que ter atitude de time que vai ao Belém do Pará vencer o jogo. O empate é consequência do que acontecer na partida. A atitude do time nesse jogo, Batista, é muito importante.